Para Tomás More, a justiça é uma perpétua e constante vontade de dar a cada um o seu direito. E como vemos na gravura do século XVIII, as mulheres e as crianças, as desprotegidas desde a antiguidade, estão a ser tratadas, e o próprio criminoso, não é? Está preso, mas não foi condenado à morte. Ora bem, a justiça é a única virtude exterior que exige o hábito das outras virtudes, prudência, temperança, fortaleza, contra o orgulho, a vaidade e a avareza. E esta ideia de justiça é a semente do bem-estar e da felicidade reinantes na Ilha da Utopia. Esta ideia é na primeira parte do relato, o autor mostra como o orgulho e a avareza criam todo um conjunto de desordens e corrupções políticas que levam a um contexto generalizado de injustiça, abrangendo a globalidade da realidade política e social. E, portanto, Clodeu mostra como a reforma social é impossível. Na segunda parte, o seu projeto de liberdade política e harmonia social concentra-se pela prática individual e coletiva das virtudes e pela fidelidade aos princípios da lei e do direito natural. Já falámos ontem, construir a paz social e cívica e criar um desapego às riquezas. Ora bem, esta ideia de justiça como base da política e com valor sagrado chega ao Renascimento pela tradição bíblica e pela tradição clássica. O humanismo cívico defende a autonomização do tribunal, a imparcialidade das leis e o seu cumprimento. E, portanto, é contra corrupção, oportunismo, injustiça. E é exatamente nesse sentido que nesta comunicação, numa primeira parte, vamos ver muito rapidamente como a iconografia nos permite compreender o processo de autonomização dos espaços judiciais e, por isso, tentaremos ver qual é o seu imaginário, quais são as grandes temáticas, qual a evolução dessas grandes temáticas, até à constituição, digamos, de uma iconologia judicial própria, autónoma. Na segunda parte, se tivermos tempo, concretizaremos esse processo com o estudo da personificação do mau juiz, esta figura com duas caras e um diabo por trás, muito engraçada e enigmática, do fresco de Monsaraz, ou seja, o fresco do bom e do mau juiz, distópico, utópico, que fica situado em Monsaraz, numa ilha, na fronteira, no Alentejo, na fronteira com a Espanha, que é um fresco muitíssimo interessante, que continua por estudar, que foi descoberto em 1958 por Pires Gonçalves, profundamente original no contexto português e no contexto europeu, e que só por si merecia um bom colóquio. Enfim, nada se sabe sobre, ou seja, não há documentação, possivelmente não vou falar do fresco, e por isso não há documentação para além deste confronto mau juiz, não é? Veem uma pessoa com duas caras e que não parece nada jano, mas antes algo bastante fraudulento, com um diabo que lhe está a tirar a vara do poder, com uma bolsa deste e com umas perdizes, por oposição, perfeitamente distópico, por oposição a uma figura, um juiz, que já ouvimos hoje de manhã, um sacerdote, juiz, monarca, não é? Que lembra os juízes da Bíblia, que lembra as figuras da Mesopotâmia e que lembra também Salomão, não é? E que está a ser coroado com os anjos e por cima, o julgamento final com Cristo e uns profetas também bastante autónomos. Ora bem, falando agora da iconografia nos espaços judiciais, no Renascimento, os tribunais foram-se libertando parcialmente dos poderes da nobreza e da Igreja. E, portanto,
os novos tribunais ou as salas de audiência, dependentes agora dos poderes municipais ou régios, passam a ser espaços investidos de uma superior legitimação. Uma superior legitimação moral e institucional. A legitimação e a consolidação da dignidade desses espaços, com a confirmação do prestígio social dos seus membros, é conseguida, em grande medida, pela qualidade simbólica e doutrinal da sua decoração. Os frescos, as tapeçarias, os vitrais, as pinturas que ornamentam as salas de poder, para além do valor artístico, que não vou aqui tratar, e do valor material, que também não vou tratar, são elementos de identificação e de distinção daqueles lugares e, portanto, de elevação do estatuto social dos seus atores. As temáticas e a iconografia das representações pictóricas exercem visualmente uma importante influência doutrinária e moralizadora. Porquê? Pelo valor exemplar das suas narrativas e pela exortação das virtudes. Claramente aqui vemos o bem em confronto com o mal e superiormente inspirado pelo sumo bem. Analisando a iconografia jurídica e judicial no início da época moderna, conseguimos identificar a matriz do seu imaginário e também as grandes temáticas. O imaginário funda-se na intrínseca dependência do direito e da justiça humana à justiça divina, como vimos, de acordo com a concepção platónica e o direito tomista. Vive da tensão entre desejar e dever, num confronto entre bem e mal. Os principais temas podem agrupar-se em narrativas exemplares, clássico-cristãs, em personificações de virtudes e em simulações de julgamentos coevos, que no fundo são alegorias de justiça. Estamos perante, como disse, uma iconografia jurídico-moral que vai configurando muito lentamente a sua própria iconologia. Nas narrativas exemplares, no primeiro grupo, o justiceiro legitima-se a si mesmo pela investidura divina. Por exemplo, como estamos a ver no conhecido julgamento de Salomão, ou em Trajano, ou em Cambises, eles simbolizam o monarca que encarna a figura do justo e imparcial juiz, que exerce o direito e o perdão e repõe a justiça. Nestas pinturas, a narrativa focaliza-se em torno da ação do monarca exemplar e do exercício da justiça régia. E por isso não figuram elementos relacionados com a justiça divina e com as realidades celestes. Nas segundas narrativas, personificações de virtudes e de vícios, estamos a ver o grande modelo das personificações, que é Giote, na Capela Scroveni, em que toda a gente que conta, no fundo, a história do Antigo e do Novo Testamento, com o juízo final, mas o mais interessante é que os pilares dessa grande história da humanidade assenta em oposição nas virtudes teologais e cardeais, por oposição aos vícios. Ora bem, e vai ser, juntamente com Dante, estes vão ser os dois grandes painéis do imaginário renascentista até Ripa, no final do século XVI, como sabemos. Ora bem, nas personificações de virtudes, estas personificações de virtudes e de vícios concretizam-se geralmente de uma maneira mais fragmentada, a partir de histórias menos comuns de identificar e que são incorporadas de uma maneira enigmática na literatura política, na literatura satírica e na literatura emblemática. E, portanto, o que assistimos é que, num primeiro momento, observamos como estas figuras políticas e jurídicas são personificações das virtudes clássico-cristãs, mas, progressivamente,
vamos assistindo a um processo de especificação e essas personagens vão aglutinando qualidades com sentido próprio. Isto para nos levar ao fresco de Monsaraz, porque exatamente aquela figura de duas caras parte da ideia de injustiça do Giotto e depois transforma-se no monstro da fraude da fraude do Dante e da fraude do Lorenzetti. E neste contexto das personificações das virtudes e dos vícios, é de destacar o fresco, que toda a gente conhece, também a alegoria do bom e do mau governo do Lorenzetti, que está na sala do Conselho do Palácio Municipal de Siena. A pintura mural, que ocupa quase a totalidade da sala, ocupa três paredes, funciona como uma ilha e cria um projeto global de transformação política, social e cívica numa República Italiana. Os pilares desta nova cidade-urbe, inspirada na República de Platão, são as virtudes, personificadas agora em conselheiras da polis. Temos a paz, a temperança, a prudência, a magnanimidade, a fortaleza e a justiça, e autónoma, outra vez, a justiça, inspirada pela sabedoria, justiça punitiva, justiça distributiva. A justiça duplamente simbolizada na pintura mural assume-se como um poder e uma autoridade superior à do herói, governante agora do novo município. Elas, as virtudes conselheiras, governam em estreita ligação com os cidadãos, de modo a assegurar a concórdia. Este painel é continuado pelo fresco que concretiza os efeitos do bom governo através de inúmeras ações e de pequenas histórias que retratam as atividades do cotidiano na sua diversidade laboral e social, mostrando como o clima de harmonia e de alegria e a abundância económica na cidade e no campo são consequências naturais da paz. Podemos ver aqui um projeto de governo utópico que eu passo adiante. Finalmente, num painel, Lorenzetti realça o valor deste modelo de justiça pela dinâmica do confronto visual de ideais antagónicos. No painel em frente, ao bom governo, temos o mau governo. Temos o mau governo em que o tirano, ladeado agora pelas conselheiros vícios, governam a cidade, prendem a justiça e criando assim destruição. O próprio fresco está destruído e não foi recuperado no século XX, eventualmente por estas razões, e criam a destruição, a desordem, o caos. Este fresco, no fundo, evidencia... Estou com muita vontade de passar adiante, mas ainda queria... Este fresco evidencia como a ideia de justiça tomista é muito diferente da atual, é mais profunda e alargada, como a justiça é fonte, sabedoria divina, antes de ser um hábito moral. E é nesta linha que se compreende e se descodifica a figura do enigmático juiz do fresco de Monsaraz. Ora bem, continuando a analisar a iconografia nos espaços judiciais, passamos ao terceiro tipo. As alegorias de justiça que simulam julgamentos exercidos pelo poder municipal. E o interessante aqui é que, como vimos no Tribunal de Monsaraz, de novo, o Tribunal terrestre necessita ainda de ser orientado e vigiado pelo Tribunal Celeste. E neste quadro, de 1430, ainda se notamos três figuras de juízes, este e este. Encontramos também alguns diabos,
este diabo que está a saltar, e o interessante é que o próprio espaço do tribunal ainda surge muito pouco delimitado, ao contrário do fresco, em que o espaço surge, este estrado, como diz Gil Vicente, que simboliza o tribunal, surge claramente definido. Ora bem, é o caso desta pintura, e é o caso das pinturas, que também não vamos analisar detalhadamente, de Strobel, de Brussel e de não me lembro, Bagat. Nestas alegorias da justiça, elas estruturam-se com base num eixo central, numa relação de verticalidade e de dupla horizontalidade. Organizam a composição a partir de dois espaços narrativos. Um, a nível superior, que é a realidade ontológica. Outro, centrado na parte inferior da representação, no local onde se desenrola a ação judicial, que é duplamente integrado no julgamento final. Ou seja, quer dizer, o tribunal está a julgar e é simultaneamente objeto de outro julgamento, esse de sentido escatológico, para além do tempo e do espaço. Trata-se da simulação pictórica de um exercício de justiça exemplar num espaço judicial que é assimilado como imagem, espelho de conduta, a imitar pelos jurados. Serei julgado como julgar. O processo mimético é da dimensão jurídico-moral e ontológica. Enquanto jurado, pertenço, identifico-me e participo naquele tribunal espaço físico. O lugar físico está imbuído da força normativa da mensagem visual, triplamente impositiva. Primeiro, ao nível prático, os jurados estão a deliberar. Segundo, a um nível mais íntimo, sob a autoconsciência da virtude das suas deliberações. E, finalmente, sob as consequências morais e espirituais dos seus atos. Por exemplo, na pintura de Strobel, que pode ser entendida como um retrato de aparato, o juiz está claramente no eixo central, recompensado, veja-se a luz, recompensado por Cristo. No de Brussel, uma pintura moralizante, com imensos elementos oníricos, todos estes monstros que envolvem o tribunal, em que o observador sai do seu tempo e da sua circunstância real e peregrina num tempo mítico da sua alma, enfrentando as profundezas do inferno, isto é, as consequências do mal. Finalmente, o julgamento de Begert e o fresco de Monsaraz, enquanto encenações dramáticas, autos visuais, são uma personificação das virtudes de boa conduta judicial. Concluindo, através destas imagens, percebe-se como o efeito de presença e de proximidade, que faz com que os observadores se sintam também participantes da ação, se concretiza de modos diferentes, transmitindo mensagens de valor complementar. A iconografia das representações pictóricas adapta-se às especificidades dos tribunais que ornamenta. Tribunais que estão enquadrados em contextos institucionais e políticos próprios. As representações sobre o mesmo grande tema, embora globalmente idênticas, revelam-nos, pelas particularidades iconográficas, a sua relação única com o espaço socio-institucional envolvente, o que evidencia a carga doutrinal e ideológica das imagens e o cuidado dos encomendadores na sua elaboração. Tenho 5 minutos? 1 minuto? Então, se há 1 minuto, este duplo rosto é uma figura que merece um grande destaque, e só diria, como estão a ver, que é uma figura que nos faz parar e pausar, e como estamos a ver, foi feita a partir exatamente do primeiro modelo da justiça-injustiça, o cavaleiro medieval de Giotto. Vemos o rosto, vemos que este rosto
é o rosto de direito e do mau juiz, e de dois outros grandes modelos do Renascimento. O juiz corrupto de Holbein, que está a receber dinheiro do réu e que está a favorecer o réu em favor o rico em favor do pobre, e de uma figura que está muito presente desde o Isídio na história do Ocidente, que é a fraude, e que está presente também no fresco de Siena, que é a avareza, e a fraude a fraude, digamos, é o vício distópico por natureza, por oposição à justiça, à utopia, e que tem exatamente garras de escorpião, rabo de escorpião e a dupla cara, duplo rosto, fingindo ser bom quando de facto é mau, e, sobretudo, tem dois corações, não é? O máximo da divisão e o máximo da disfuncionalidade. E, portanto, ao criar este modelo de injustiça no fresco, o autor quer que nós sejamos capazes de refletir sobre as consequências da injustiça, aumentando e a capacidade autodestrutiva da própria injustiça, porque o diabo está-lhe a tirar a vara da mão se ele dar por isso, exatamente porque está a segurar as moedas e as perdizes, e as perdizes significa vender as almas, como sabemos do Gil Vicente, e está a tomar-lhe conta do ombro, a segurar-lhe do ombro. E como sabemos, esta animalidade significa, exatamente no imaginário medieval e no imaginário renascentista, o que é oposto ao homem, o que é oposto à dignidade, o que é oposto à racionalidade. E, portanto, só para concluir, no fundo, este trabalho ajudou-nos a mostrar como, voltando ao Tomás More, que a ambição, o orgulho e a avareza são os maiores impedimentos para a instauração generalizada da República, da utopia, e, no fundo, esta perspectiva consolidou a leitura e o aprofundamento da qualidade da justiça no fresco de Monsaraz. Obrigada.